Olá, bem-vindos ao Porto Live. Começamos assim mais um programa cheio de novidades sobre a sua cidade. Partimos então para o primeiro tema da segunda parte e vamos perceber porque é que um robô da Universidade do Porto anda a despertar interesse em Angola. E para isso contamos com a presença aqui em estúdio de dois convidados, André Figueiredo, engenheiro da Omnita e presidente do Conselho de Administração, certo? Certo. E professor António Aredo, professor da Faculdade e membro do Instituto de Construção. Bem-vindos ao nosso programa, é um prazer tê-los aqui. Já percebi que está muitas instituições e grupos ligados a este robô. Vamos começar pela Omnita. Como é que nós podemos apresentar esta empresa? A Omnita é uma startup do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. É uma empresa de caráter tecnológico que se dedica ao desenvolvimento de soluções próprias para monitorização e observação remota. Portanto, todas estas soluções passam por robótica. Traduzindo em miúdos. Exato, portanto, são plataformas, umas fixas, outras móveis, tanto de pequena dimensão, que servem para fazer monitorização e observação remota. Isto tem aplicações a 3 níveis, quer aéreo, quer terrestre, quer subaquático, e para dar assim alguns exemplos, portanto, no caso do aéreo, nós podemos acompanhar a evolução de uma obra utilizando um robô aéreo, ou seja, fazendo-nos substituir uma aeronave convencional, com muito menos logística envolvida, podemos conseguir retirar imagens georreferenciadas e fazer a monitorização a isto, portanto, é acompanhar de forma remota aquilo que está a ser observado pelo robô. O mesmo caso se põe, por exemplo, no caso do robô terrestre, que é capaz de inspecionar, por exemplo, uma mina, uma gruta. Isto é tipo uma ecografia. É exato, isto é visto quase como ecografia. É que às vezes tem esta tendência de simplificar. Exato. É do estilo, não é? Quem está a acompanhar, o técnico que está a acompanhar, vê isto basicamente como uma ecografia. Pronto, já, eu acho que lá em casa com esta minha descrição as pessoas conseguiram chegar lá. E falando então do professor, como é que entra o professor neste projeto e o Instituto de Construção, que é? O Instituto de Construção é uma chamado Instituto de Interface da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Enfim, engloba vários associados, um dos quais a Universidade do Porto e outras entidades, e naturalmente a Faculdade de Engenharia como unidade orgânica da Universidade do Porto assim está inserida. O Instituto de Construção dedica-se, essencialmente a ajudar a compreender problemas que surgem ao nível das construções, nas suas mais diversificadas vertentes, estruturais, do comportamento das estruturas, enfim, que é aquele que a mim pessoalmente me interessa normalmente mais, daquele que preocupa mais as pessoas no seu dia-a-dia, das umidades, enfim, assim, um variado leque de problemas, os problemas geotécnicos, têm a ver com as fundações dos edifícios, os comportamentos estruturais, enfim, um variado leque de problemas que o Instituto aborda, não é? E também este que nos acabou por ligar, digamos, a este desafio que aqui há cerca de meio ano foi lançado, de acompanhar este projeto de desenvolvimento, aplicação de um robô à monitorização de estruturas, à tal ecografia, não é? Que acho que é uma excelente imagem, é mais, digamos assim, mais na moda do que as radiografias, mas o princípio é mais ou menos idêntico. Porquanto nós dispormos de um meio que possa aceder a locais onde é difícil fazê-lo e que esse meio permita obter imagens detalhadas, devidamente posicionadas. A georreferenciação é de todo importante. Enfim, esta questão da monitorização, que é uma coisa que para nós que estamos no meio no âmbito da construção, é uma palavra na ordem do dia. Hoje em dia, os grandes projetos envolvem todos eles já uma componente de monitorização, que significa, basicamente, observar o comportamento das estruturas ao longo do tempo. Enfim, para nós, cidadãos comuns, as estruturas são estáticas, pelo menos nós queremos que elas sejam, não é? Mas elas mexem um bocadinho e às vezes, sob certas condições, exibem aquilo que nós chamamos umas patologias, como os médicos, não, também chamamos patologias, e que nos interessa compreender. Se manifestam por sinais, como nós nos manifestamos por dores de barriga ou outras coisas,
E esses sinais são aqueles que se procura, que estes aparelhos procurem uma racha, captar. Por exemplo? Uma fenda, exatamente, uma fenda é uma das coisas que nos preocupa, pode preocupar, muitas vezes, enfim, podem até não querer dizer nada, podem ser muito superficiais, mas com meios deste género podem permitir ser detectados. Só para as pessoas lá em casa, porque nós estamos a falar de um robô muito elaborado, podemos dizer assim, neste meio. Aquilo que nós vemos normalmente, por exemplo, nas ruas da cidade do Porto, aqueles senhores que têm um aparelhozinho para... Isso é o lado primitivo da coisa? Ou não tem nada a ver? Se quiser chamar-lhe assim o lado primitivo da coisa, é capaz de ser outra, tal como a ecografia, é capaz de ser uma imagem engraçada. Pode ser. O André está fascinado com as minhas perguntas. Portanto, se calhar então, eu identifico um bocadinho melhor o que é este robô. Eu acho que é que a engenharia não precisa melhor. Mesmo então eu vou dar assim uma imagem, se calhar mais acessível. Vamos comparar este robô a um colibri. Portanto, de facto tem um comportamento e tem um modo de ação e capacidade de manobra muito próximo de um colibri, ou seja, é capaz de voar ao longo da estrutura, visitar todos os pontos de uma estrutura e pairar. Portanto, em vez de andar à procura de uma flor, um beija-flor, está a andar à procura de patologias, de anomalias a identificar e a detectar e identificar na própria estrutura. Portanto, muito bem. Chama-se Rimo, este robô. E agora chegamos à parte em que eu pergunto como é que os angolanos conhecem e conheceram este robô e porque é que estão interessados nele. Estão interessados neles, andamos em negociações, eu vou ser contido, o segredo é alma de negócio. Confidencial. O segredo é alma de negócio. Estão interessados, primeiro, dada a vastidão de Angola, Angola também tem estruturas edificadas, como é evidente, e também há aqui uma forte intenção, um forte interesse da parte deles, pelo contributo que isto pode dar em levantamentos topográficos. Portanto, há um cadastro a ser feito em Angola, há muito que fazer ainda na inspeção de estruturas em Angola e dada a vastidão, esta atividade de inspeção de estruturas é uma atividade que pode ganhar muito com a ajuda de um robô deste género. Muito bem. Portanto, nós estamos numa fase em que, neste momento, ainda se trabalha muito à volta deste robô. Quantas pessoas trabalham e quanto tempo se prevê que demora todo o processo de construção? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Portanto, isto arranca definitivamente, está previsto arrancar definitivamente em janeiro. Ao fim de 2 anos temos um robô construído. São 5 engenheiros envolvidos, a tempo inteiro dedicados à evolução e à construção deste robô. Muito bem, incluindo o professor também. Que estará a acompanhar. O nosso papel, enfim, eu digo nosso porque, enfim, não estou exclusivamente só eu envolvido nisto, estão mais 2 ou 3 colegas, mas é essencialmente, podemos lhe chamar assim, um papel de consultoria ou acompanhamento das aplicações. Pode ser todas as palavras do mundo, depois do que eu disse, ecografias e lado primitivo. Mas estas são palavras muito simples, não é? Consultoria das aplicações são simples, basicamente enfim, onde é que isto deve ser usado, claro, e para que vai servir, não é? E que o André falou num tópico que eu acho que é particularmente importante, que é a questão das inspeções de estruturas, não é? Vamos a 2 palavras-chave que aqui andaram até agora, que foi, por um lado, a monitorização, portanto, a observação ao longo do tempo para ver como é que elas se comportam, se estão doentes ou não, e, por outro lado, a inspeção, que também está relacionada com a anterior, enfim, são os tais homenzinhos que andavam aí na rua com os tais aparelhinhos, mas agora anda o robô, pretende-se que ande o robô, como de resto, enfim, sabemos que há outros meios similares que já são utilizados enfim, no mundo subaquático, todos nós ouvimos já falar dos sonares e afins, não é? Portanto, nós entramos aqui nesse papel mais de, não tanto desenvolvimento, porque essa é a parte dos colegas mais das eletrotecnias, né? e dos bytes, etc. Nós mais na parte virada para as construções, onde é que vamos aplicar isto? Gostava de salientar uma aplicação que a mim particularmente me diz